Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho iniciar esse vídeo, com a palavra de Deus, que é a mensagem do coração de Deus para o meu e o seu coração. E é a palavra que vai falar conosco hoje, fica em Salmos 11, capítulo 11, e no versículo 1, amém? Nós vamos falar desse capítulo aqui, porque é um capítulo pequeno, que vamos ver o salmista confiando no Senhor, passando pelos dias difíceis, ou seja, as adversidades estavam vindo sobre ele, o ímpio estava perseguindo, o inimigo estava usando com força, mas só que nós vamos ver aqui que ele fazia do Senhor seu refúgio, sua fortaleza. Ele sabia que não tem crido, e por isso que ele vem expressando aqui através da palavra. Vamos ler um pouquinho? Está dizendo assim: no Senhor me refugio, ponto. Porque então vocês me dizem, voe para o montes, como um pássaro. Os perversos preparam seus arcos e colocam a flecha nas cordas. Da sombra eles atiram contra os que têm um coração íntegro, ou seja, os perversos, eles estão o tempo todo armando contra os filhos de Deus, porque quem tem promessa de Deus é o tempo todo atacado pelo adversário. Mas como assim? Os filhos de Deus, o justo é atacado, porque os filhos de Deus têm uma promessa, porque os filhos de Deus é propriedade exclusiva de Deus. E o diabo sabe. E o que ele vai fazer? Ele vai usar pessoas como instrumento de destruição, claro, porque nós que somos de Deus somos instrumentos de bênção, de salvação. E o inimigo usa com força o adversário que estava agindo contra a vida do salmista. Isso mostra que se o inimigo estava usando aquilo, o salmista estava vivenciando dias de opressões, de aflições. Isso mostra que se ele passou, se Jesus passou essas aflições, o inimigo ele continua agindo e ele continua persistindo. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que a vitória já nos pertence e ele age incansavelmente como ele estava agindo aqui. Eles continuam preparando, pois os nossos adversários não temem a Deus. O ímpio não teme a Deus, E Deus, ele tem compromisso com aqueles que são justos, com aqueles que são de Deus. O ímpio não teme a Deus, mas se tocar em propriedade exclusiva de Deus, está lidando com o próprio Deus. E pessoas também que dizem que temem a Deus também agem contra o justo, porque tem um mal atuando em seus corações, tem uma inveja agindo ali. Então, é o inimigo que está por detrás, está agindo, Então, a pessoa está sendo enganada, porque ela luta contra pessoas, contra seres humanos. Na verdade, a pessoa tem que lutar contra o inimigo em oração, não contra pessoas, Aquelas que dizem que é de Deus, mas está lutando contra os propósitos de Deus, contra a vida da pessoa, emprestando a língua para Satanás, armando, arquitetando. Então, essas obras da carne o Senhor rejeita, porque Deus não compactua com injustiça, porque Ele é justo e nele não há injustiça. E aqui vem dizendo aqui que os perversos estavam preparando os seus atos. O inimigo tem pressa em preparar algo para nós, filhos de Deus, porque ele não quer que o nome do Senhor seja glorificado na vida do justo. Então, eles estão armando arco, estão planejando crime, estão planejando uma mentira, para destruir, denigrir, difamar o justo. Eles acham que vai ser assertivo. Vocês acham o quê? Que quem está nos observando dos altos céus não está contemplando a tamanha maldade, a tamanha ruindade, a perversidade? Você acha que Deus só fica olhando aqueles que estão agindo? Muitas vezes o Senhor dá conta, mas muitas vezes é Ele que desce para resolver essa situação. Pois a Bíblia diz que o arco que preparam para nós, filhos de Deus, não é para nós, A
gente sabe, quem prepara uma cova nela cairá. E aqui vem dizendo assim, e coloca a flecha nas cordas, está tudo planejado, está tudo arquitetado, os planos, propósito do inimigo, ao qual foi atuado na mente, porque o ser humano tem a inteligência, né? Mas muitas vezes usa para o mal, e o diabo usa com força, mas aquele que nos guarda não está dormindo. Esse Deus, ele sonda e conhece os corações, o mais íntimo do coração. E ele não deixa prevalecer a ferramenta do inimigo contra as nossas vidas, porque estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, ou seja, a muralha de fogo ao nosso redor. E aqui vem dizendo assim, colocam flecha na corda, eles estão esperando o momento certo para tirar. O que a Bíblia está dizendo aqui? Da sombra eles atiram. Por que da sombra eles atiram? A sombra é um lugar de proteção. É um lugar que você está se escondendo do sol. Ou até mesmo se escondendo de pessoas. Porque eles fazem tudo às escondidas. Eles fazem tudo às caladas. A sombra, muitas vezes aqui está representando, da sombra eles atiram, porque eles acham que o oculto, que o escondido, não vai ser revelado, ninguém vai perceber, ninguém vai ver quem é o que está agindo por detrás, né? Quem mandou, né? Quem está mandando, não vai colocar as caras, vai mandar pessoas agir. Então aqui está dizendo, da sombra eles atiram, eles vão atirar porque acham que ninguém está vendo, mas a Bíblia diz que dos altos céus o Senhor contempla os bons e os maus. E diz também que nada que está em oculto pode ser revelado, mas cedo ou mais tarde há de ser revelado toda a nudez dos adversários. Sabe por quê? A vergonha e a injustiça não pode prevalecer na vida do justo. E o resultado disso, de todo esse trabalho, todo esse desgaste, né, acaba servindo para o adversário, se ele pega em suas próprias vergonhas, em sua própria maldade, injustiça, perversidade. E eu estou falando da palavra de Deus. E muitas vezes nós, justos, vivenciamos isso também na nossa vida, né? E nós se refugiamos no Senhor, porque sabemos que a justiça pertence a Deus. Pois é, se o salmista estava vivenciando um dia de calamidade, um dia de aflições e perseguições, nós, filhos de Deus, não estaremos isentos, porque estar com Cristo é usufruir das maravilhas, mas também é viver dias difíceis, né? E quem age com força contra a vida do justo está agindo contra o nosso Deus, porque nós, humanamente falando, estamos sozinhos. Mas, humanamente, nós temos um Deus que é por nós. Você sabia disso? Então, não se sinta só. Se você tem derramado, tem levado para Deus a sua causa, pode ter certeza que quem se refugia no Senhor jamais será frustrado, jamais o Senhor há de deixá-lo e seus filhos tão sozinho, porque causa entregue nas mãos de Deus é causa para Deus resolver. Nós temos que confiar no Senhor. E Ele está sombra e atiram. Contra os que têm um coração limpo, é verdade. O diabo quer atirar, achar que pode contra os filhos de Deus, achar que o que eles estão fazendo vai nos acertar, né? E muitas vezes usa das mesmas estratégias, das mesmas maldades, né? Das mesmas perversidades, né? Mas aqui o salmista, por vivenciar isso, né? O Senhor com certeza já estava brindando o coração do salmista, guardando, né? Porque em Deus escondido estamos, e ali o mal não vai nos tocar. Pois é, né? Escondido em Deus estamos. As nossas causas estão depositadas na conta de Deus, né? E se Ele está vivenciando isso, eles estão atirando, estão tentando atingir seu emocional, né? Está tentando atingir seu coração. Deus está brindando, colocando uma divisão, uma separação,
vem você rejeita, vem você rejeita. E você está o quê? Em espírito de oração, está combatendo o bom combate, está usando a palavra. Humanamente, né? Os adversários olham o nosso comportamento, o nosso coração e acham que está nos atingindo, né? E a gente está na posição, acha que tocar nos filhos de Deus fica por isso mesmo, não fica não. Deus só dá oportunidade para aqueles que estão lutando contra os filhos de Deus pararem. Pois é a palavra de Deus que diz. E aqui vem dizendo assim, no 4, o Senhor, porém, está em seu santo templo, o Senhor governa os céus e observa todos atentos. Nosso Deus está observando tanto os bons quanto os maus. E o salmista sabia que o Senhor estava observando a intenção do coração dele, o quanto ele confiava, o quanto ele temia o Senhor, o quanto ele fazia do Senhor seu escudo, sua proteção. E muitas vezes as estratégias de Deus para os nossos adversários vão representar medo, vão representar insegurança, né? Porque só Deus fala aos corações e nós sabemos que eles ficam assim, tentando entender o que se passa na nossa mente e no nosso coração, mas eles não têm domínio sobre isso. Então eles tentam olhar a nossa reação, tá dando certo. Vamos jogar outra flecha agora que vai ser assertivo, vai cair no coração dela, aí ela vai desistir. Aí ela vai parar de ir para a igreja, ela vai parar de... Porque atacando a mente a gente consegue neutralizar. Aí para os propósitos de Deus, né? Assim estava querendo atacar o povo de Deus em construção, né? E Neemias sabia que o inimigo queria atacá-lo, ficava lá de fora, jogando a semente maligna, tentando desmoralizar, tentando agir. Só quem parasse para dar atenção ia ser atingido pela flecha do inimigo. Não é verdade? Nós que somos de Deus, sabemos que deve entrar só o que vai nos fazer ficar de pé, o que vai nos fazer cair, esmorecer, devemos jogar no lixo. Pois é, a semente do bem entra e a semente do mal sai. É exatamente isso. E aqui vem dizendo assim, né? O Senhor, porém, está no seu santo templo, o Senhor governa os céus. O Senhor observa todos com atenção, examina cada pessoa na terra. Assim como o Senhor examina cada pessoa na terra, o inimigo também observa os comportamentos, se você está sendo perseverante. Se você não está sendo perseverante, ele vai conseguir vencer. Não se deixe vencer o mal, o mal. Não se deixe vencer. Cadê essa palavra aqui? Veio agora no meu coração, eu faço questão, está lá faça o mal com o bem. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vem aqui no meu coração. Então, o Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Nós estamos sendo provados, tanto o justo quanto os maus, perversos, né? Ali o Senhor está a observar qual é a arma vamos estar usando, se é arma carnal, se é arma espiritual. Ali o Senhor também está vendo se estamos desejando mal. Ou seja, essa batalha espiritual, essa batalha não é para nós lutar, essa batalha é para Deus lutar. E é Ele que decide o final dessa história. Não é verdade? Você tem que confiar e entregar o controle da sua vida. E aqui vem mencionando assim, fará chover brasas vivas de enxofre sobre os perversos, e com o vento abrasador os castigará, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Ou seja, o Senhor é justo e ama a justiça. Deus está do lado dos que amam a justiça, que amam o Senhor. Amém? Os íntegros verão a face do Senhor. Ou seja, não permanece, as obras das trevas não prevalecem na vida dos filhos de Deus. Não é verdade? Você pode estar aí sofrendo, padecendo nos pés do Senhor, mas pode ter a certeza que quem já tomou a peleja é o Senhor. Pois é, muitas vezes tem momentos
e você vivencia isso de frente. E você não pode ter medo, você deve enfrentar os adversários em oração. Pois é, a luta não dura por muito tempo. As aflições e as adversidades não vão durar por muito tempo. Pois é. Mas você se refere os adversários como pessoa, o inimigo age na vida de pessoas agindo assim. Pessoa que se deixa ser usada pelo inimigo. E nós que somos de Deus, estamos aqui anunciando essa palavra, falando como a postura do salmista foi de confiança, de perseverança, de fazer sempre do Senhor seu refúgio, ele vencia. E se nós fazermos o mesmo, nós vamos ter êxito. Mas é claro que vivenciando dias difíceis, muitas vezes, se deixarmos olhar para a situação, você vai fraquejar, suas forças serão pequenas. Mas se você se une ao Senhor, se fortalece nele dia após dia, você estará firme, você poderá, a sua resposta ser ao contrário ao inimigo, ser assertivo, positivo, você vencerá com a sua fé em nome de Jesus. Nós vivenciamos muitas vezes, muito tempo de aflições, de luta com os adversários, luta incansavelmente. Mas eu estou aqui para encorajar você. Dizer que assim como o Senhor estava na vida do salmista, Ele está na minha e está na sua também. E o nosso papel de quê? É de encorajar como o apóstolo Paulo. Pois é. O inimigo, ele tem força, mas quem tem poder é Deus. Ele tira as forças do adversário é Deus, porque ele tem o domínio da mente e do coração. Em nome de Jesus. Então, eu digo para vocês, assim como eu já vivenciei, tenho vivenciado dias de luta e de aflições, o nosso Deus é que cuida de nós, que restaura nossas forças, a capacidade vem completamente do nosso Deus. Então, busca o Senhor, fortifica-se nele, na palavra dele, porque dele é a vitória. O nosso Deus é nela que vem com a sua palavra em nossas vidas. Então, continue a acreditar, confiar no poder de Deus. A palavra de Deus não volta sozinha, vazia. A palavra de Deus não se perde. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome, ele estará. Ele está aqui no nosso meio poderoso para nos salvar. Confiar no Senhor, Muitas vezes a gente observamos, analisamos, muitas vezes o comportamento, a ação diabólica. E aí o Senhor nos faz observar e atentar para os adversários. E a gente olhamos e falamos com o Senhor, Essa peleja não é minha, essa peleja é do Senhor. Estou elevando os meus olhos para o alto. Enquanto eu estou com meus olhos no alto, o Senhor está cuidando dos que está embaixo. O Senhor está cuidando do que está afligindo, do que está afligindo. E assim, quem estará no controle da batalha é o Senhor, não é mais eu. Então, olhar com confiança, permanecer firme no Senhor, pois do Senhor é a vitória, A promessa do Senhor é a cura, e nela devemos confiar. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então, se está lutando, usando a base de sustentação, pode crer que a palavra de Deus não vai voltar vazia. Continue na sua posição, na integridade do Senhor para a sua vida, Continue andando em obediência. Continue obedecendo, mesmo que aparentemente está perdendo. Os adversários têm força em suas vidas, em suas mentiras, em suas calúnias, mas permaneça na posição, porque Deus é conosco no nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui, esse vídeo é diferente, mensagem do coração de Deus. Esse vídeo é diferente, daqui a pouco tem outra gravação lá na mensagem da tarde. E já desde já me despedir de vocês, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau!